Olá, pessoas! Vamos estudar geografia hoje, ok? O conteúdo é o conteúdo do capítulo 3, que seria em relação ao território brasileiro. Antes de qualquer coisa, só relembrando, escolham um lugar calmo para vocês conseguirem se concentrar, tragam material para perto de vocês, tenham sempre uma caneta do lado, um caderno para vocês anotarem as dúvidas ou algumas observações que vocês quiserem fazer e também o livro didático de vocês, tá bom? Que no final da explicação a gente vai resolver uma questão. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos prestar atenção nesse título. Um gigante chamado Brasil. Olha a ênfase que a gente está dando. Nitidamente, o Brasil ele se destaca pelo tamanho do território, não é? Ele é um país que a gente diz que é um país continental. Ele só fica atrás, em termos territoriais, desses 5 países aqui, no caso, né? Da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos, da China e da Austrália. Então, ele é o 6º maior país em termos de território. Mas, claro, antes da gente entender, a gente tem que acompanhar a história, né? Será que ele sempre foi assim? Ele sempre foi grande do jeito que ele é? Não. A gente tem que lembrar da época que os portugueses vieram para o Brasil, né? Nessa época estava acontecendo as grandes navegações. Então, a gente tinha os portugueses chegando, mas a gente também tinha os espanhóis, né? Chegando na América. Então, eles meio que fizeram um acordo que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Nesse tratado, vocês já devem conhecer, ele basicamente dividia todo o território, tá? Não necessariamente o Brasil, é todo o território. Dividia não necessariamente ao meio, mas de uma forma que, de um lado de cá, seria o território dos portugueses e do outro lado seria o território dos espanhóis. Então, até esse momento, o Brasil, como a gente conhece, ele só tinha 40% desse território, né? 40% do território atual, era só uma pequena parte, menos da metade. Beleza. Só que com o tempo, eles foram fazendo outros tratados, como por exemplo o Tratado de Madrid, de 1750. Por que eles fizeram esse novo tratado? Porque, é claro, os portugueses eles não aceitaram, né, esse tratado. Por mais que tivessem o Tratado de Tordesilhas, que a terra deles era só essa, eles não aceitaram. Então, a gente pode dizer que houve invasões no território espanhol, principalmente pelos jesuítas, pelos bandeirantes e pela pecuária em si, né? Por quê? Vamos focar primeiro na pecuária. A gente sabe que aqui na região litoral era plantada a cana-de-açúcar. Como era plantada cana-de-açúcar, eles não poderiam ter gado, né? Pisando na plantação. Então, quem criava gado, eles precisavam se retirar. No caso, para a região interior, né? Ok. Aí temos também os jesuítas. Os jesuítas, eles faziam missões nas tribos. Muitas vezes essas missões estavam do outro lado, né, do lado dos espanhóis, e eles iam fazer essas missões. Também a gente tem os bandeirantes, que eles são um grupo de paulistas, principalmente, né, que eles ficaram conhecidos justamente para isso, porque esse era o intuito deles, era desbravar o território brasileiro, no caso mais na região do Sudeste, né. Então, esses 3 grupos, digamos assim, eles contribuíram muito para essa interiorização do nosso território. Bom, a gente sabe, né, que o Acre, ele está meio distante assim, né? Ele foi o último estado a ser anexado, e sim, anexado, no Tratado de Petrópolis de 1903, então um pouco recente, né, em relação aos demais. Como assim anexado? O Brasil ele fez um acordo com a Bolívia, né, que é o país que está desse lado, que o Acre ele era uma região da Bolívia. Ele fez um acordo com a Bolívia, na qual a Bolívia cederia o Acre, esse território, e o Brasil ia ceder alguma parte do Mato Grosso, no caso aqui, né, e também do Mato Grosso do Sul, enfim, dessa região. Poucos territórios. Enfim, mas claro, o Brasil ele pagou também, né? Ele pagou mais ou menos uma quantia de 2 milhões de libras, né, no caso, dinheiro da época. E além disso, o Brasil ele se comprometeu a construir a ferrovia Madeira-Mamoré, que era uma ferrovia que ia ter muita importância para a Bolívia. A Bolívia ela precisava dessa ferrovia para poder exportar seus produtos. Beleza. Então a gente teve aí o território do Acre, né, anexado no Brasil, e aí, enfim, a gente tem esse território, que é o que a gente conhece hoje, o território atual brasileiro. Enfim,
O Brasil, ele tem 4 fusos horários. O que seria fuso horário, né, primeiramente? Fuso horário é uma região que eu vou dizer que ele vai ter um determinado horário em relação a um padrão, né, que é o do meridiano de Greenwich. A gente sabe que o nosso planeta é um globo, né, e esse globo ele tem meridianos, né, a gente é como se fosse fatias, que a gente vai dividindo. Então, como a Terra está o tempo todo girando, seria um pouco confuso, né, se a gente não tivesse um padrão de hora, né, como assim, que horas, quer dizer que se aqui é 6 horas, será que na China é 6 horas? Não, então criou esse padrão, que foi conhecido como fuso horários. E claro, a gente tem um padrão que é baseado no meridiano de Greenwich, que é que fica em Londres, fica na Inglaterra. Então todo o globo ele se baseia em relação a esse. O Brasil também, né? No caso, o Brasil ele é tão grande que ele contém 4 fusos horários. Como assim? Aqui seria a representação desses fusos, né? Dessas linhas imaginárias. E aqui seria as horas em relação a esse meridiano de Greenwich, que é o padrão, né? Que seria o zero, né? Vamos botar assim. Então, por exemplo, se é meia-noite em Londres, né? Que é o oficial. Nessa região aqui, a gente acrescentaria mais 2 horas. Aqui 3, aqui 4, aqui 5. Enfim. Só que isso é teoricamente, né? Teoricamente, essas seriam as linhas. Claro que na prática houve algumas alterações, porque ia ficar um pouco estranho. Por exemplo, a vez de pegar o Rio Grande do Sul, ele está literalmente dividido por 2 fusos horários. Aí como é que ficaria? Metade do estado um fuso horário e outra metade de outro? Não. Então a gente fez essa modificação de acordo com o limite territorial do estado. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 87, tá bom? Mas fica mais ou menos assim. Esse fuso horário, apesar dele estar aqui dividindo, cortando o Nordeste, ele não vai cortar o Nordeste. Ele vai contornar o Nordeste e ele só vai funcionar para Fernando de Noronha, que é uma ilha que o Brasil, né, que pertence ao Brasil, mas só vai funcionar lá. Aqui no território mesmo, continental, não. Só lá. Então aqui, a partir daqui, se enquadra nesse outro fuso horário. Do mesmo modo, alguns estados que estão sendo cortados, eles não vão ser cortados. Eles ou vão se enquadrar nesse ou vão se enquadrar nesse, dependendo do estado, né? Por exemplo, se um estado tem a maior parte de um lado, ele vai pertencer a esse lado, tá bom? Para não ficar muito confuso. Então, de fato, a gente só tem, necessariamente, né, o Acre fazendo parte desse fuso horário aqui, né? É por isso, por exemplo, que quando a gente tem algum evento a nível nacional, o Acre ele sempre vai ter que alterar o horário de uma forma mais nítida, de uma forma mais brusca. Por quê? Porque o fuso horário deles em relação ao horário de Brasília, que a gente conhece, é muito diferente, porque o horário de Brasília se baseia nesse, no caso. Enfim, aqui no mapa também a gente pode ver os pontos extremos do Brasil. Como assim pontos extremos? Por exemplo, o ponto mais ao norte do território seria esse, o Monte Camburai, fica em Roraima. O ponto mais ao sul seria esse, o Chuí, né? Ou Arroio Chuí. O ponto mais a leste, onde está, tem na Paraíba, que é Ponta dos Seixas, no caso. E no ponto oeste seria no Acre, né? Serra Contamana. Enfim, vamos resolver um exercício, né? Para a gente poder fixar, né, o melhor conteúdo. Na página 88 do livro didático de vocês, tem a questão 4, só que a gente vai resolver só o item B, tá bom? Tá escrito assim: Antônio saiu do Acre às 19 horas do dia 31 de dezembro para passar o Réveillon em Fernando de Noronha. O voo durou 4 horas. Sobre a viagem de Antônio, responda: a que horas ele chegou a Noronha? Então vamos lá, uma questão envolvendo o fuso horário, né, de forma prática. Só apagar aqui bem rápido, para a gente fazer aqui. Então, vamos resolver o exercício. Aí vamos visualizar. Aqui a gente tem o Acre, que é onde ele partiu, e aqui tem Fernando de Noronha. A gente sabe que aqui está os fusos horários, né, marcados. Beleza. E ele saiu às 19 horas. Se ele saiu às 19 horas, para a gente não se confundir, a gente vai logo dizer qual é o horário que estava em Fernando de Noronha, em relação ao fuso horário. Então, se esse fuso horário aqui seria 2 horas em relação ao oficial, né, e esse aqui é 5, né, a gente percebe que aqui vai aumentando, né? Então, se ele está indo, no caso do Acre, para Fernando de Noronha, a gente vai subtrair
no caso, 3 horas, né? Porque a diferença entre esses fusos horários, se eu pegar 5 e subtrair com 2, vou ter 3. Então, eu vou subtrair. No caso, também subtraindo, tá aqui. A gente tem as 16 horas, beleza. Então, quando eu saí do Acre, antes de eu começar meu voo, em Fernando de Noronha marcava isso aqui. Beleza. Então, se a viagem, na questão está dizendo que durou 4 horas, então eu vou acrescentar as 4 horas de viagem. Então, quando ele chega em Fernando de Noronha, esse é o horário que vai marcar lá em Fernando de Noronha, tudo bem? Aí vocês anotam lá. Enfim, concluímos nossa aula. Só lembrando, gente, para vocês acompanharem o canal da escola, né? Lá vai estar todas as aulas lá postadas, não só desse conteúdo, de todas as matérias, acompanhar a agenda digital de vocês, resolvam os exercícios que eles serão corrigidos posteriormente e acessem o site da escola, tá bom? Até a próxima aula.